João sempre viu o pai, um antigo carcereiro dos anos 80, como um homem duro, mas justo, um herói silencioso. O tipo de homem que impunha respeito pelo simples facto de entrar numa sala, um pilar de força e disciplina que tinha mantido a ordem durante os anos mais violentos do sistema prisional. Até ao dia em que encontrou uma caixa de metal no sótão. O que ele descobriu lá dentro não revelou apenas os crimes de um estranho, revelou um monstro. E o monstro era o seu pai. Este vídeo é sobre o dilema moral mais impossível. O que você faz quando a justiça exige que você destrua sua própria família? A lealdade ao sangue é mais forte que a verdade? Bem-vindo à última sentença. Para João, o pai era o seu pedestal. Agora um homem idoso, de cabelos grisalhos e mãos calejadas, ele era a definição de estabilidade. João cresceu a ouvir histórias filtradas do serviço, histórias de motins controlados, de respeito ganho através da firmeza, de como ele protegia os bons dos maus. O pai era sua bússola moral, o homem que lhe ensinou o certo e o errado. Essa admiração era o alicerce da identidade de João. Após a morte da mãe, coube a João organizar a casa da família, um lugar agora silencioso e cheio de memórias. No sótão, por trás de móveis antigos cobertos por lençóis, ele encontrou-a. Uma caixa de metal trancada, do tipo que se usa para guardar ferramentas ou documentos importantes. A ferrugem nos cantos denunciava a sua idade. Um cadeado simples cedeu com um pouco de força. Cheiro de papel velho e mofo subiu. Dentro não havia tesouros de infância. Havia o passado profissional do seu pai. Fotografias a preto e branco da prisão, rostos duros de colegas carcereiros, emblemas antigos e, no fundo, um diário de serviço encadernado a couro preto e uma dúzia de fitas cassete, rotuladas apenas com datas e números de celas. A curiosidade inicial transformou-se em desconforto. Ele abriu o diário. A caligrafia do pai era inconfundível, mas as palavras eram estranhas. Procedimento de interrogatório, resistência, método de persuasão aplicado. Eram frias, burocráticas, desumanas. O desconforto tornou-se medo. Ele desceu ao escritório, encontrou um velho leitor de cassetes e pressionou o play. O chiado da fita foi o som de abertura para o inferno. A voz do seu pai, 40 anos mais jovem, mas inconfundível, estava lá. Dava ordens, fazia perguntas, e por baixo da voz do pai havia outros sons. Sons que a mente de João se recusava a processar. Súplicas, gritos abafados, o som inconfundível de violência. Isto não era justiça, isto era tortura. O primeiro instinto de João foi a negação. Não pode ser ele, é uma fita de treino, é encenado. Mas o seu cérebro já estava a conectar os pontos. Ele pegou no diário, foi ao computador e pesquisou as datas. Motim na penitenciária estadual, 1983. Prisioneiro encontrado morto na solitária, 1984. As notícias da época falavam em violência de gangues e medidas de contenção necessárias. Mas o diário e as fitas contavam uma história diferente, uma história secreta. A verdade era inegável. O seu herói era um vilão. O mundo de João parou. O homem que lhe ensinou o que era certo era a personificação do errado. O choque inicial deu lugar a algo mais profundo e paralisante. O peso da verdade. A caixa de metal, agora escondida debaixo da sua própria cama, tornou-se um artefacto radioativo a envenenar a sua mente. Ele olhava para o pai durante o jantar, o homem idoso a tomar a sua sopa, e tudo o que João conseguia ver era o algoz. Tudo o que conseguia ouvir eram os gritos nas fitas. Ele estava a viver uma dissonância cognitiva extrema, um terremoto psicológico. A sua mente estava em guerra, tentando desesperadamente reconciliar duas ideias impossíveis. Este é o pai que me ama e me criou, contra este é um criminoso que torturou homens por prazer ou dever. As duas imagens não podiam coexistir. A sua mente precisava de resolver este conflito, e o resultado seria a destruição de uma destas duas verdades. Os dias transformaram-se em semanas de tormento silencioso. João mal dormia. Ele pesquisava obsessivamente, descobrindo nomes de ex-prisioneiros, artigos sobre organizações de direitos humanos que denunciavam abusos naquela mesma prisão. Naquela mesma época, a verdade só se tornava maior, mais pesada, e o seu dilema ético cristalizou-se em duas rotas, cada uma levando a um tipo diferente de inferno. A primeira era a rota da lealdade. O seu pai era um homem velho, com a
Saúde frágil. Os crimes aconteceram há quase 40 anos. A justiça daquela época era outra. Expor isto agora não traria as vítimas de volta. Não mudaria o passado. A única coisa que faria era destruir a reputação do seu pai, humilhá-lo nos seus últimos anos de vida e despedaçar a sua família para sempre. Não é o dever de um filho proteger o seu sangue, proteger o homem que lhe deu a vida, mesmo quando ele está errado. A segunda era a rota da justiça. E as vítimas? E as famílias desses homens que talvez nunca tenham sabido o que realmente aconteceu dentro daqueles muros? O silêncio de João não o tornava cúmplice. O seu pai ensinou-lhe o certo e o errado. Usar esse mesmo ensinamento para o proteger seria a maior das hipocrisias. A justiça tem prazo de validade. A verdade não importa mais do que o conforto da sua família. A situação é um beco sem saída. O silêncio protege a família, mas o torna cúmplice moral. Falar traz uma justiça tardia, mas destrói o homem que lhe deu a vida. Coloque-se no lugar dele neste exato momento. O que você faria? Comente abaixo. Proteger o sangue ou expor a verdade. João percebeu que não podia viver com aquele segredo. O peso estava a esmagá-lo. A negação tinha acabado. A investigação tinha terminado. Só havia um caminho a seguir. Um caminho que ele temia mais do que tudo. Ele precisava de olhar nos olhos do seu herói e perguntar-lhe sobre os seus crimes. Ele pegou nas fitas. O confronto era inevitável. O confronto aconteceu numa noite de domingo. O silêncio da casa era pesado. João colocou o velho gravador cassete sobre a mesa da sala de jantar, ao lado de uma única fita. O seu pai olhou para o objeto, confuso. João apertou o play. O chiado encheu a sala, seguido pela voz mais jovem do pai, e depois, os gritos. O pai de João congelou. O seu rosto, antes marcado pela idade, endureceu, transformando-se numa máscara que João não reconhecia. Ele desligou a fita. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que os gritos. "Pai", disse João, a sua voz a tremer. "O que é isto?" A reação do pai não foi de remorso, não foi de vergonha, foi de raiva. "Onde você encontrou isso?" ele perguntou, a sua voz fria como aço. João explicou sobre a caixa. O pai levantou-se furioso. "Você não entende nada", ele disse. "Eram tempos difíceis. Aqueles homens não eram homens, eram animais. Fizemos o que era preciso para manter a ordem, para proteger pessoas como você." Essa foi a justificação, a negação da humanidade das vítimas. E para João, essa foi a sentença final. Não houve arrependimento, não houve conflito, apenas a certeza de que o homem à sua frente acreditava genuinamente nas suas ações. O seu herói não estava perdido, ele nunca existiu. O clímax desta história não é uma explosão, é uma escolha silenciosa. João tinha todas as provas, as fitas, o diário. Ele poderia ir à imprensa, a advogados, a grupos de direitos humanos. Ele poderia destruir o pai, mas ele olhou para o homem velho e trêmulo à sua frente. Um homem cuja única realidade era a sua própria justificação. E João tomou a sua decisão. Ele não queimou as fitas. Ele não as expôs. Ele guardou-as de volta na caixa de metal, trancou-a e colocou-a no fundo do seu próprio armário. Ele não cortou relações com o pai, continuou a visitá-lo, a cuidar dele. Mas a conversa entre eles morreu. O filho que admirava o pai desapareceu para sempre naquela noite, substituído por um cuidador que cumpria um dever. Esta é a anatomia do dilema do filho do algoz. Não há vitória. A sua escolha não foi entre justiça e lealdade, foi entre dois tipos de culpa. Se ele expusesse o pai, viveria com a culpa da traição familiar. Ao proteger o pai, ele agora vive com a culpa da cumplicidade moral. A sua sentença é carregar aquele silêncio, saber que as vítimas do seu pai nunca tiveram justiça e que o seu próprio herói era o vilão da história. A última sentença não foi para o carcereiro nos anos 80, foi para o filho, no presente. A sua prisão é a caixa de metal que ele agora guarda, uma prisão perpétua da sua própria consciência. Os segredos de família são as prisões mais difíceis de escapar. Se você quer mais análises sobre os dilemas morais que definem quem somos, inscreva-se no Última Sentença e ative as notificações.